Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início a mais um programa da Restauração pela Pro Music TV. É uma alegria estar com vocês nesta manhã. Aqui do meu lado o pastor Teobaldo Reis. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, Deus abençoe. Meus irmãos, vocês vão sentir a falta aí do pastor Juliano, né? Ele precisou viajar, mas nós estamos aqui nesta manhã para levar até você uma palavra da parte de Deus para as suas vidas. Nesta manhã, o assunto é missões e evangelismo. A diferença entre fazer missão e evangelizar. Eu quero começar orando, nesta manhã, e pedindo a você aí que está nos assistindo, que vai nos assistir, que você compartilhe essa live, porque eu creio que vai ser de grande valia essa programação nesta manhã, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em o nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia maravilhoso que o Senhor nos concede, por uma noite de paz que passamos e por essa programação, Senhor, que nesta manhã o Senhor vem estar falando conosco, o Senhor vem estar usando o teu filho na palavra, nesse debate. Meu Deus, fica conosco, nos dá um trabalho abençoado. Que pessoas sejam edificadas, meu Deus. Abençoa o pastor Juliano, onde ele estiver, sua família, o Ministério da Restauração. Abençoa a tua igreja na face da terra, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero ler aqui em Marcos 16, o versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero me ater a esse versículo. E disse-lhes: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Pastor, aqui está mandando fazer missão ou evangelizar? Evangelismo. Aqui, Marcos 16, evangelismo. Aí, tá vendo? Então o negócio aqui hoje vai ser forte. Irmão, como o pastor Juliano não está aí, não tem fundo musical, o negócio está sério hoje aqui. Hoje vai ser bate-papo mesmo. Hoje vai ser uma programação diferente. Então, ó, você compartilha. A produção já colocou aí já? Já está aí, né? O tema aí da programação hoje? Pronto. Aí você faça as suas perguntas aí, né? Por que abordar esse tema? Porque tem pessoas que pegam esse versículo de Marcos 16, 15, e quando ele sai para evangelizar, você vai falar com ele e fala que está fazendo missão. Então é meio complexo, né? Então hoje nós vamos entender a diferença entre fazer missão e fazer evangelismo. É isso, pastor? É isso aí. Glória a Deus. Eu vou pedir ali o nosso produtor ali, o violão emprestado, né? Enquanto isso, você vai entrando aí. Eu vou compartilhar. Se você me ver mexendo aqui, é porque eu estou compartilhando, tá, irmãos? Aí vocês me ajudam aí também, né? Produção, né? Os irmãos me ajudam aí. Irmão, você que louva, que gostaria de participar conosco das programações, irmão, fala comigo, fala com o pastor Juliano, tá bom? É uma horinha de programa, vem aqui louvar o Senhor. Fique de fora não dessa programação.
Cristo mandar. Ele é o Deus que nunca falhou e nem vai falhar. Ele diz assim na Bíblia Sagrada que tudo passará. Os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se tu não falar, meu irmão querido, tu será culpado. Tu irás levar para tua casa um fardo pesado. Seja com quem for, tu não temas não, Deus está contigo. Ele te chamou para essa obra e te fez ungido. Oh glória! Maiara, paz do Senhor. Não tenhas receio se Deus te mandar falar com o pastor ou com os obreiros e a mocidade, seja com quem for, ou seja comigo que aqui canto. Deus que te abençoe. Estou te alertando porque foi também Jesus que me mandou. Se tu não falar, meu irmão querido, tu será culpado. Tu irás levar para a tua casa um fardo pesado. Ei, querido, seja com quem for, tu não temas não, Deus está contigo. Pastor Juliano, seja bem-vindo. Ele te chamou para esta obra e te fez ungido. Seja com quem for, tu não temas não, Deus está contigo. Ele te chamou para esta obra e te fez ungido. Meus irmãos, você que vai entrando aí, vai compartilhando, porque o tema hoje aqui é muito forte. A diferença entre fazer missões e fazer evangelismo, com o pastor Teobaldo Reis. E aí, pastor, o que o senhor acha desse tema aí? Então, pastor Marcos, é um tema bom pelo seguinte, irmãos. O que a igreja na terra precisa fazer? Opa, é boa, hein? A igreja está na terra para quê? Para fazer missão? Apenas para evangelizar? Apenas para adorar? Qual que é a função da igreja na terra? É forte. Por que Cristo deixou a igreja na terra? Essa é a questão. E qual a função dos cristãos hoje? É só ir para a igreja, adorar? É só ir para o monte, orar, pedir as bênçãos de Deus? O que a igreja está fazendo? Quais as funções determinadas por Deus ou por Cristo para a igreja nos dias em que nós vivemos? Então, o que eu estou fazendo na obra de Deus? Eu estou fazendo a vontade de Deus porque eu entrego folheto na rua? Ou eu estou fazendo a missão que a igreja deve fazer? Ou eu simplesmente estou na igreja
porque tenho medo de ir para o inferno. Eita, essa é forte, hein? Porque tem aqueles crentes, pastor, que ele está na igreja porque ele quer fazer a obra de Deus, ele quer levar a igreja ao céu, mas tem aquele que ele está na igreja só porque ele tem mais medo de ir para o inferno. A questão dele é que ele não quer ir para o inferno. Então, se a solução de não ir para o inferno é ir para a igreja, ele vai para a igreja. Mas se tivesse um outro caminho para ele não ir para o inferno, que não fosse a igreja, ele iria tomar aquele outro caminho. É mesmo? Porque o negócio dele é não ir para o inferno. Meu Deus. Ele tem medo. Mas, pastor, me diga uma coisa. A pessoa que age dessa forma aí, ela não corre um sério risco? Todos. Ela não corre uns, ela corre todos. É forte, Brasil. Porque a questão de você estar na igreja só porque você tem medo de ir para o inferno, não justifica nada. Então você tem que estar na igreja não por medo de ir para o inferno. Você tem que estar na igreja por amor a Cristo. Entendeu? E aí é outra pegada. Mas eu estou na igreja porque eu tenho medo do inferno, é diferente de eu estar na igreja por amor a Cristo. Então assim, quando eu estou na igreja por medo de ir para o inferno, não justifica o meu amor por Cristo. É verdade. Então o meu interesse não é o amor de Cristo. O meu interesse é fugir do inferno. Se Cristo quiser outra coisa, é outra coisa, mas eu fugindo do inferno está tudo certo. Meu Deus, é forte, hein, meu? E tem muitos que têm medo, que alguns pregadores põem medo, né, irmão? Põe medo nos irmãos, diz que os irmãos vão ficar no inferno, e o fogo que arde não se apaga, e o diabo que vai ficar lá com um espeto de 3 dentes, lá cutucando o povo, e que não sei o que. Irmão, para com isso. O pessoal tira umas coisas que não se sabe de onde. Não tem na Bíblia não, pastor, isso aqui? Na deles deve ter, na minha não tem. Não, porque a partir do momento que começa a pregar um negócio desse aqui, não está na Bíblia, e aí? Então, essa é a questão. A gente hoje em dia ouve tantas pessoas e a gente não se preocupa com o caráter do pregador. A gente forte, se hein? preocupa... Fala olhando ali, pastor, como é que é? As pessoas não se preocupam com o caráter do pregador, do pastor. As pessoas estão preocupadas em ouvir aquilo que elas querem ouvir. Aquilo que vai satisfazer o seu ego. Às vezes coloca em cima do púlpito sem conhecer quem é a pessoa, né, pastor? Sem conhecer quem é a pessoa. Aí o senhor que é o pastor da igreja, quando o senhor fala no domingo, hoje eu que vou ministrar a palavra de Deus, é uns irmãos, mas é o pastor. De novo? De novo. Mas aí quando vem um camarada de fora, que ninguém conhece a índole, que ninguém conhece o caráter, aí o povo pula, grita, esperneia. Mas e o caráter desse camarada? Sente a presença, né? Que presença é essa? Eu queria entender que presença é essa, né? Então, essa presença, pastor, é que eu queria saber também, porque só sente quando é alguém de fora. Será que essa presença é de alguém de fora também? Misericórdia. Há uma situação que havia uma igreja americana, na época em que havia escravidão, e as igrejas americanas eram divididas. Igreja de negros, igreja de brancos. O negro não podia ir na igreja de branco. E um senhor negro foi à igreja, pastor, e ele disse o seguinte: eu quero congregar aqui. E o pastor falou para ele: não pode não. Ele falou: não, mas eu quero congregar aqui. Igreja bonita. Ele falou: não, mas eu quero congregar aqui. O pastor falou: mas não pode, você sabe que não pode. Ele falou: mas eu vou orar. Ele falou: pode ir. Um monte já fez isso e não voltou. Aí o camarada orou. E Jesus falou assim: não vai lá não. Aí ele voltou e falou assim: pastor, orei e Jesus falou que não é para mim vir para cá mesmo não. O pastor falou: eu não te falei que não podia? Ele falou: então, mas Jesus falou que não era para mim vir para cá porque ele não está aqui não. E aí? Então tem um monte de igreja assim, irmão, que Jesus já não está mais lá. Meu Deus do céu, é forte, hein? Porque tem algumas coisinhas que a presença de Deus não compactua com certas coisas. É verdade. Então, ou você entra pela linha que se deve entrar, ou Deus não vai compactuar com certas coisinhas dentro da igreja. Nós precisamos tomar cuidado. É forte. Né? Então, pregar, irmão, fazer cair fogo do céu, a Bíblia diz que até o diabo faz. Agora tem que ver da onde está vindo esse fogo. Tem que ver se não é fogo estranho, né? Então, tem que ver se é fogo estranho. Então, de onde está vindo esse fogo, irmão? Que você pula a noite toda na vigília no sábado, mas no domingo não tem coragem de ir para a escola dominical.
E que avivamento é esse? Que fogo de Deus é esse? Toda vez que a Bíblia diz que o povo de Deus foi avivado, a primeira coisa que eles faziam era correr atrás das almas. Pastor, o senhor me atiçou aí agora, hein? Porque agora que eu não ia fazer essa pergunta, né? Porque ele não tinha falado nada. Mas tem pessoas que acham, pastor, que o avivamento é exatamente aquele pula-pula. Só que quando você lê a palavra, você vê que não é nada disso. Não tem nada a ver avivamento com manifestação, com línguas estranhas. E aí, o que o senhor me diz disso aí? Então, a questão do avivamento, irmão, nem sempre quem está avivado pula. Nem sempre quem está avivado vai falar em línguas. O avivamento é um desejo, um queimor no coração para fazer a obra de Deus. Agora, quando o camarada está avivado e ele pula, a presença do Espírito Santo faz isso acontecer. Mas nem sempre quem pula está cheio do Espírito Santo. Meu Deus, é forte, Nem hein? sempre, pastor Marco, quem faz barulho é porque está cheio. Uma lata vazia faz mais, caindo de uma escada, faz mais barulho do que uma cheia. Eu acho que eu vi isso aí em outra programação, hein? Você entendeu? Segura, meu tio. Então, o que acontece, irmão? A gente precisa tomar cuidado, porque quando eu sou cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que me vem é a vontade de fazer a obra de Deus, não obstante as dificuldades. Mas eu sou cheio do Espírito Santo de Deus, sou avivado, pulo, grito, esperneio, mas continuo na mesma, irmão. Minha vida não muda. Eu não vou fazer a obra de Deus. E que avivamento é esse? Cadê o impulsionamento do Espírito para fazer a obra de Deus? Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que tinham 120, mas tinha uma multidão do lado de fora. E os 120 começou a fazer mais barulho do que os de fora e eles vieram. Só que depois que eles saem dali do cenáculo, em 60 anos eles revolucionaram o mundo antigo. Sem televisão, sem rádio, sem internet, sem celular, sem avião, sem grandes embarcações. Nós já estamos a 2000 e lá vai bolinha, pastor Marco? Com tudo isso e ainda não fizemos nada. Então o senhor quer dizer que o verdadeiro avivamento, ela atrai? Atrai. Revoluciona? Revoluciona. Então, E cria um desejo de você, ardente no seu coração de você fazer a obra de Deus. Irmão, então nós estamos precisando mudar o nosso conceito, né? Sobre avivamento. Tem pessoas que dizem assim, ela vê uma igreja que não tem muito barulho, que não tem muita manifestação, sei lá como é que eu digo, sabe, irmão, não tem muito o negócio do repleplé, né, que o povo fala aí. O remifly. Remifly. Aí a pessoa fala assim, não vou nessa igreja não, que essa igreja é muito morta. Aí ela vai na igreja que tem esses remifly aí, né? Não, aqui é meu lugar. Será que o avivamento está ali? Então essa é a questão. Porque o avivamento, pastor Marco, ele só vem através da palavra. Não existe avivamento de Deus fora da palavra. E o que as pessoas confundem? As pessoas confundem emoção com unção. Aí é forte. Emoção com unção. Porque o que acontece? A emoção é a alma, a unção é o espírito. E o que acontece? O que é alma? Alma é o centro das nossas emoções. Alma é o centro das nossas emoções. Quando que eu alimento a minha alma? No louvor. A música é o alimento da alma. Da alma. A música, se o senhor estiver triste e o senhor começar a ouvir uma música alegre, você vai se alegrando e se alegrando, mas quando você está alegre, você começa a ouvir uma música, né, como o pessoal hoje em dia tem aí né, a sofrência, você começa a ouvir uma sofrência daquela, daqui a pouco você está querendo chorar. Você vai começando a se lamentar também, daqui a pouco você está chorando. Então, a música, ela alimenta a alma. Mas a palavra, ela alimenta o espírito. O espírito é o centro da adoração a Deus. Forte. Então, não adianta eu ir para a igreja me emocionar e
o meu espírito sair de lá com fome. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso aí, porque hoje em dia o que está tendo muito é emoção. É forte, irmãos. Ó, façam as suas perguntas, tá? Nós estamos falando hoje, eu dei uma pinceladinha aqui no avivamento, porque ele tocou aí eu fiz uma pergunta, né? Mas hoje missões, a diferença entre fazer missão e fazer evangelismo. Meus irmãos, olha, nós temos aqui conosco Maiara, pastor Juliano Mariano, Sabrina, Elaine Pardini, irmã Elaine Pardini, Ponta Grossa, Paraná, um forte abraço. Estamos chegando aí, hein? A diaconisa, irmã Wanda Remberg Borges. Olha a pergunta, pastor. Emoção e unção. É diferente? Eu acabei de explicar. É isso aí, né? Emoção é a alegria da alma. Alma, centro das emoções. Quando eu estou alegre, quando eu estou triste, isso é alma. A unção, ela não é na alma, ela é no espírito. E as pessoas não entendem, irmão. Nós somos tricótomos. Deus é trino. Deus é trino. Nós somos tricótomos. Alma, corpo e espírito. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela faz divisão entre a alma e o espírito. Então, se nós colocássemos aqui, ó, espírito, alma e corpo, que é como a Bíblia fala. Entre o espírito e a alma está o coração. Tá? Entre o espírito e a alma está o coração. Entre a alma e o corpo está a mente. Então, entre a alma e o corpo está a mente. É onde se alegra. Tá? Onde está o espírito? Entre o espírito e a alma está o coração. E aí é onde entra a adoração. Ah, entendeu. Porque, por isso que Jesus diz assim, e que ele busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A verdade tem que estar no coração. É forte, hein, irmãos? O coração é o primeiro órgão a ser formado. Antes do corpo se formar, se forma primeiro o coração. Deus diz que todos os pensamentos e todos os projetos do homem surgem no coração. E do coração vai para a mente. Então a gente precisa tomar cuidado entre emoção e unção, porque nem sempre o que a gente vê por aí é unção não, tá? É forte. E aí os camaradas aprendem a mexer com a emoção do povo. E, meu irmão, depois que você está emocionado, o camarada mandar você rolar no chão, você rola. A emoção te faz fazer tudo isso. Meus irmãos, é isso aí, ó. Tá bom. A diaconisa, a irmã Wanda, falou que ela era uma afirmação que ela estava dando. Ah, entendeu. Que ela já tinha entendido já. Beleza. Tá conosco aí a irmã Águida. A paz do Senhor, irmã Águida. Idineu Barbiero. Olha o que ele disse aqui. A maioria vão na igreja por medo de ir no inferno. E se o pastor diz o que eles querem ouvir, eles gostam. Mas se o pastor segue o que Jesus pede, a pessoa já quer mudar de igreja. É isso aí. Ele já falou tudo, irmão. É isso aí. Eu vou para a igreja, a maioria das pessoas vai para a igreja porque tem medo de ir para o inferno e vai querendo ouvir o que quer ouvir. O que vai satisfazer ele. Olha aí, irmão. Se ele ouve uma coisa que ele não concorda, ele fala, a comida hoje não tá boa, não. Mas o problema não é que a comida tá boa. O problema é que o bucho dele já tá cheio. Quando você tá de barriga cheia, meu irmão, toda comida é ruim. Mas quando você tá com a barriga vazia, tudo que é coisa... Toda comida é boa. Você entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? Tô indo para a igreja. Deus, fala comigo. Não o que eu quero ouvir, o que eu preciso ouvir. Nem sempre aquilo que eu quero é aquilo que eu preciso. Olha aqui, ó. A pergunta do produtor da Pro Music. Noé, quando estava anunciando o dilúvio, estava fazendo missão ou evangelismo? Essa é boa. Vamos lá entender o que é evangelismo e o que é missão. A palavra evangelismo, o que é evangelismo? Evangelismo é o caráter
do ensino do Evangelho. O evangelismo é ensinar o Evangelho. E o que é missão? Missão é a incumbência que alguém deve executar a pedido de outrem. Qual que é o pedido de Jesus Cristo? Fazer uma missão na terra. A igreja tem uma missão a fazer aqui na terra. Mas não é porque eu tenho uma missão a fazer que eu não posso evangelizar. Essas duas coisas, missões e evangelismo, elas andam juntas. Porque enquanto eu faço missão, eu ensino. E enquanto eu ensino, eu faço missão. Pastor, mas como assim? Quando Noé está fazendo a arca, ele tinha uma missão a cumprir. Deus deu uma missão para ele. E falou, ó, você vai fazer a arca, deu as medidas. Falou, ó, você vai fazer uma arca e vai avisar ao povo, vai ensinar ao povo que virá um dilúvio, e esse dilúvio vai destruir a terra, e quem quiser se salvar precisa entrar dentro dessa arca. Só que tinha um problema, irmão. Nunca tinha havido chuva sobre a terra. E aparece Noé dizendo que vai ter um dilúvio, que vai chover tanto que vai alagar a terra. Aí o povo fala assim, mas o que é chuva? O que é chuva? Nunca choveu. E aí as pessoas falam assim, como que o pessoal não creram em Noé? Irmão, o camarada está falando de uma coisa que o povo não conhecia, chuva. Mas o povo não era agricultor, era. Mas a terra era regada pelo orvalho da noite. Então não é fácil. Então Noé, ao mesmo tempo que ele faz missões, ele faz evangelismo. Porque ele tem uma missão a cumprir e ele tem que ensinar ao povo a respeito daquilo que Deus queria que eles fizessem. Agora, pastor Marco, é bom chamar a atenção porque Jesus Cristo deu 3 ordens imperativas para a igreja. Ele deu 3 ordens imperativas para a igreja. E a igreja cumpriu 2, mas não cumpre a 3ª. Quais são, pastores? Mateus 11, 28. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É a primeira ordem imperativa, vinde. Você tem que vir. Então está imperando, a ordem imperativa, venha. Aí, a gente vai para Marcos, capítulo 16, o texto que o senhor leu, e verso de número 15. Vinde, a primeira. A primeira. Aí a segunda. A segunda está em Lucas, capítulo de número 24 e versículo de número 49. Bom, Nailson, já vou fazer a sua pergunta para o pastor aqui já. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, vinde, ficai. E Marcos 16, 15, a 3ª, ide. Então, vinde, ficai e ide. O senhor quer dizer, então, que a 3ª nós não consegue? Nós estamos vindo e estamos ficando? O que acontece? Vinde, nós viemos, aceitamos a Cristo. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Ficamos, já fomos cheios do poder de Deus. Agora, ide pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê será batizado, quem não crê será condenado. A igreja está indo? Os pregadores estão indo pelos valados, nas comunidades, pregando nas ruas? Ou estão pregando só dentro da igreja para crente? Ixi. Nós fazemos uma festividade hoje, pastor Marco, a igreja lota. De crente. De crente. Mas Jesus está falando aqui, ide, não é pregar para crente não, meu irmão. É pregar para quem não conhece, para que eles creiam. Por quê? A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu estou na igreja, eu já creio em Cristo. Eu já creio no Evangelho. Eu preciso ouvir? Preciso. Porque quanto mais eu ouço, mais eu reconheço a minha pequenez e mais eu reconheço a minha necessidade de Cristo. Agora, se eu vou pregar só para os crentes e o ímpio?
Ah, não, eu estou salvo, minha família está salva, cada um por si, Deus por todos. Não pode ser assim. É forte, hein, irmãos? É engraçado que João Batista recebeu 2 dos seus discípulos preocupados com Jesus Cristo, pastor. Porque eles falaram assim: ô João, é o seguinte, sabe aquele Jesus Cristo lá que tu batizou no Jordão? Eu falei, sei. Então, ele está pregando lá e o povo está indo atrás dele. O povo não está vindo mais te ouvir. O povo está indo ouvir ele. Aí João olha para ele e fala assim: meu filho, deixa eu te falar uma coisa. A noiva é do noivo. Então ela tem que ir aonde o noivo está. Aí ele fala assim: então quer dizer que tu é menos do que ele? Ele é mais poderoso que você? Aí João falou: é. Ele falou: então tchau, estou indo seguir Jesus. Então, o que acontece? O povo não esperava Jesus, nem João Batista ir até eles para ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que João saía para o deserto e o povo ia atrás para ouvir. Não era João que ia atrás do povo, era o povo que ia atrás dele. Jesus Cristo é a mesma coisa. Hoje, nem o povo está vindo à igreja e nem a igreja está indo atrás do povo. É forte, hein? E aí a igreja fica, o povo fica orando na igreja: Jesus manda as almas, Jesus manda as almas. Meu irmão, você quer que Jesus deixa do céu, vá lá falar para pessoa ir na igreja, meu irmão? Isso é sua função, meu filho. Sai lá evangelizando, sai nos valados, nos becos, nas favelas, traz o povo para dentro da igreja, Glória prega a Deus. a palavra e deixa o Espírito Santo convencer o homem do pecado, da justiça forte. e do juízo. É forte, isso é forte. Pastor, ó, meus irmãos, ó, o negócio tá forte. Olha só, Nailson José da Silva, Deus abençoe sua vida. Pastor José Geraldo Eugênio, pastor, lá do Espírito Santo. Meu amigo, Deus abençoe. Leonardo Almeida, paz do Senhor. Pastor, o Nailson, como podemos adorar a Deus sem emoção? Que é a expressão dos sentimentos, pela alma. Sendo que devemos orar a Deus, sendo que devemos adorar. Não, como podemos adorar a Deus sem emoção? Que é a expressão dos sentimentos, pela alma. Sendo que devemos adorar a Deus de toda a nossa alma. Essa é uma pergunta. Agora vem outra. A paz a todos. Segura essa. O ID é para qualquer um, todos ou não? Marcelo, graça e paz. Deus abençoe a sua vida. Tá, a primeira pergunta: isso. Como devemos adorar a Deus sem emoção? Sem emoção. Em momento algum eu disse que a gente deve adorar a Deus sem emoção. Eu não disse que nós não devemos adorar a Deus sem emoção. Eu disse que nós devemos adorar a Deus de coração. E Jesus disse que busca os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É aquela questão que eu expliquei. A emoção, ela é válida. E ela entra aonde? Sem a emoção, não existe a questão da adoração. Por que nós temos o louvor na igreja? Por causa da emoção. E o que me traz a adoração é a palavra, e não o louvor. O louvor me leva à emoção. A palavra me leva à adoração. Então, pastor, eu posso dizer que o louvor é uma preparação? É uma preparação. Okay. Agora, o que eu não posso fazer é deixar a minha emoção sobressair a minha adoração, a ponto de eu me emociono tanto que eu pulo, eu profetizo, eu falo em línguas e eu esqueço de ouvir a palavra. E aí o que acontece? Você pergunta para o camarada: e aí, como foi a palavra? Rapaz, não sei o que o pregador pregou, mas eu pulei o culto todo. Então assim, eu tenho que me emocionar? Óbvio. Isso é óbvio. Senão, é uma coisa que os crentes estão deixando de fazer. Chorar na igreja. Se eu choro é porque eu estou emocionado. Hoje, se você vê um crente chorando na igreja, a maioria acha que você está passando por prova e é por isso que você está chorando. É verdade. Não, meu irmão, eu estou chorando porque eu estou emocionado com o que Cristo tem feito na minha vida. Então, a emoção, ela tem que existir na adoração. Ela só não pode sobressair sobre a minha adoração. Porque alma e espírito tem que andar junto.
Glória a Deus. A emoção e a adoração tem que estar junto. Eu só não posso ser mais emotivo. A minha emoção não pode ser maior que a minha adoração. É forte, hein? Respondeu aí, irmão Nailson. Agora, Leonardo, pastor, perguntou: o ID é para qualquer um? No caso, ele está dizendo para todos ou não? Esse ID é para uma pessoa, um grupo específico, tipo isso? O ID é para todos. Todos. Todos precisam, todos que fazem parte do corpo de Cristo precisa ir. Precisa anunciar o evangelho. Precisa pregar a palavra. E aí as pessoas falam assim: pastor, mas eu não sei pregar. Sabe? Você sabe falar o que Jesus fez na sua vida. Você sabe contar o testemunho do que Deus fez na sua vida. É que as pessoas acham que pregar é só eu pegar um texto aqui, elaborar um sermão dentro da exegese, da hermenêutica, da homilética e chegar lá com uma boa oratória e pregar o evangelho. Eu chegar numa igreja com uma boa oratória e pregar o evangelho é uma coisa. Um irmão chegar para alguém que está indo caminhando para o inferno e falar assim: aceita Jesus, senão você vai morrer, você vai para o inferno, é pregar o evangelho. É forte. Mavanúzia, paz. Marcelo, paz. Irmãos, ó, eu gostaria de pedir tá muito bom, eu gosto muito de debate, eu gosto mesmo. Já eu vou deixar a liberdade do pastor falar a diferença entre missão, fazer missão e fazer evangelismo. Nós vamos sair daqui entendido. Mas nesse momento eu quero pedir a produção que coloque aí os nossos trabalhos sociais, aí as fotos dos nossos trabalhos sociais que vai aparecer aqui atrás. Os trabalhos sociais da nossa igreja, o nosso ministério, a D da Restauração aqui em São Paulo, né? Ele vai colocar aí, já está aparecendo aí, e também logo vai estar colocando a conta que você que deseja ajudar esse ministério, você vai estar fazendo o seu depósito aí e o nome do Senhor será glorificado. Meus irmãos, eu me encontro ali na Assembleia de Deus da Restauração, dentro da comunidade Anchieta, né? Dentro da comunidade Anchieta, a rua é a rua 12, número 103, uma igreja azul, uma igreja de madeira, isso mesmo, uma igreja de madeira, né? E a nossa sede, logo ele vai estar passando aí, o endereço vai estar aparecendo aí no rodapé, o endereço da nossa igreja sede, tá certo? Porque eu sempre esqueço o nome daquela rua. E para você acessar a comunidade Anchieta, você vai ali pela Alzira Pereira Magalhães 578. Você entra ali, é como se você estivesse acessando o Instituto Anchieta, tá certo? Aí você vai encontrar ali a Rua 12, número 103. Se eu não estiver enganado, a nossa sede, o pastor está nos assistindo, aí você me corrige aí. Irina Michele Stabulov. Eu acho que é isso. É isso aí. Agora o número eu esqueci, mas vai aparecer aí. 534. Tá? 534. É onde está localizado a nossa sede. Meus irmãos, vocês estão vendo aí, ó. Aí em cima aí, os trabalhos sociais que nós fazemos aqui em São Paulo. Por que nós estamos fazendo agora? Porque a Kombi fundiu o motor. É, isso mesmo. A Kombi está na oficina, fundiu o motor. E nós estamos tentando levantar uma grana para poder estar fazendo o motor da Kombi. Nós também temos um trabalho ali na Bahia, trabalho missionário ali no estado da Bahia, aonde esses dias nós enviamos roupas, sapatos, cestas básicas, que vai estar sendo distribuído para famílias carentes ali na cidade de Nova Soura. E se você quer ser um parceiro nosso nessa obra missionária, doando roupas, sapatos, cestas básicas, eletrodomésticos, móveis, nos procure, me procure aí no Message, no WhatsApp, nós vamos estar retirando e levando para pessoas carentes e o nome do Senhor Jesus será glorificado. Nessa manhã está sendo um programa diferente, porque o nosso pastor que mexe com as coisas aqui está viajando, e só está eu e o pastor Teobaldo, então está sendo um trabalho, uma programação diferente, né? Mas o conteúdo é o mesmo.
Então, como eu não sei o nome de todos os patrocinadores, eu não vou estar falando dos patrocinadores nesta manhã. Mas quarta-feira o pastor Juliano estará aqui e ele estará falando de vocês. Então, vocês que estão me assistindo, me perdoe, porque eu não sei o nome de todos. Mas você quer contribuir para essa obra? Tá aí embaixo aí, ó, a conta. Você contribua, você quer fazer uma oferta, um voto, né? Você deposita nessa conta aí, nos ajude e o nome do Senhor Jesus será glorificado. E eu quero te pedir que você compartilhe essa live. Talvez você esteja perguntando, por que o Marco fica só olhando para o celular dele? É porque eu aproveito aqui a programação e eu mesmo vou compartilhando aqui. Por quê? Porque nós não temos ainda uma pessoa para sentar aqui do lado, né? Tá aqui tudo prontinho para estar com uns 2 ou 3 celulares compartilhando nos grupos, compartilhando para que o programa seja, para que essa obra seja conhecida. Então vamos lá, pastor. Agora é com o senhor. A diferença entre fazer missões e fazer evangelismo está contigo. Então, pastor Marco, como eu disse antes, evangelismo é o caráter de ensino do evangelho. Missão é a incumbência que alguém tem de executar um pedido de outrem ou de outro. Então, o que acontece? Jonas tinha uma missão. A missão de Jonas era ir em Nínive e pregar o evangelho aos ninivitas, que Deus fala para Jonas, avisa para eles que se eles não se converterem, eu vou matar tudo, eu vou destruir a cidade. Só que Jonas foi o único pregador que pregou desejando ver a morte do povo. Porque ele vai lá pregar e aí algumas pessoas batem em Jonas, dizendo, mas Jonas era covarde, Jonas não queria ir para Nínive e tentou ir para outra cidade que não sei o que, Irmão, você precisa conhecer a história do porquê que Jonas não quis ir para Nínive. Há uma história de que o pai de Jonas foi morto pelos ninivitas. Os ninivitas tinham uma mania de quando ia um missionário lá, eles matavam, arrancavam a cabeça e penduravam em uma estaca, para quando os demais missionários viessem, eles olhassem e voltassem. Uma das formas mais cruel de executar os missionários em Nínive era com 2 cavalos. Eles deitavam a pessoa, colocavam um cavalo virado para lá, pegava uma corda, amarrava as mãos da pessoa e amarrava no cavalo, colocava um outro cavalo virado para cá, sentido contrário, amarrava os pés e a outra ponta da corda no outro cavalo, um moço batia nesse cavalo, o outro batia nesse. Os 2 cavalos corriam em sentido oposto e o missionário era dividido ao meio. Então essa era uma das formas de matar os missionários em Nínive. Então quando Jonas fica sabendo que ele tem que ir para lá, ele falou, eu vou nada, eu vou morrer quando chegar lá. Só que aí Deus faz que uma baleia o engula e leve ele a Nínive. E aí deixa eu abrir um parênteses aqui para explicar a questão da baleia, porque senão vai ter alguém que vai questionar, igual um amigo meu me questionou que não era uma baleia. E eu falei que era, ele falou, não é, eu falei, é. Aí ele falou, vai ler a Bíblia, irmão. Aí ele leu o livro de Jonas todinho e falou, não achei nem uma baleia no livro de Jonas. Eu falei, não, mas eu falei para você ler a Bíblia, não falei para você ler o livro de Jonas. Então, a ciência diz que uma baleia não comporta, a garganta de uma baleia não comporta um homem. E aí, o que acontece? Irmão, se a ciência diz ou não, problema deles. Eu não sou cientista. Eu não sei se comporta. Mas eu aprendi uma coisa, pastor Marco. Aprendi a acreditar naquilo que a Bíblia diz. Então, se a Bíblia disser que Jonas engoliu a baleia, eu acredito também. Então, o que acontece? Mateus capítulo 12 e versículo 40, a Bíblia fala que era uma baleia. São palavras de Jesus Cristo. Ele diz assim, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também convém ao Filho do Homem ficar 3 dias no seio da terra.
Então, meu irmão, se Jesus disse que é uma baleia, quem sou eu para dizer que não é, né? Mas o livro de Jonas diz um grande peixe. Então, se você encontrar um peixe maior que uma baleia, aí você me explica aí. Eu não sou pescador, então não sei se tem, mas acredito que não, né? Então, o que acontece? Jonas tenta fugir, mas por causa das circunstâncias do lugar. Só que Deus o obriga ele ir de uma forma que o peixe jogou ele lá em Nínive, e aí ele prega. E ele prega irado, irmão. Doido para ver o povo morrer. A ponto de quando ele termina de pregar, ele senta embaixo de uma árvore e diz assim: agora Deus, eu quero ver esse povo morrer. Olha a situação do pregador, irmão. Ele pregou e agora ele está esperando a morte do povo. Só que aí quem morre é ele. Por quê? Porque quando ele senta embaixo da árvore, a Bíblia diz que vem um inseto, algumas traduções dizem que é uma formiga, morde o pé da árvore, a árvore morre e ele morre por causa do sol na careca. Agora eu olhei para o senhor, nós dois careca aqui, e eu falando de careca, né? Ele era calvo, o sol bateu na muleira a ponto do bichinho morrer. Mas, irmão, será que ele não podia sair dali, não? Isso era um desejo de ver o povo morrer. E na missão de Jonas, irmão, Jonas foi o pregador que mais ganhou alma em uma única pregação. A Bíblia diz que a cidade tinha em torno de 120 mil pessoas. E aí as pessoas não lêem a Bíblia e acham que foi Pedro, que a Bíblia diz que foram quase 5 mil. Mas Jonas foi 120. A Bíblia diz, pastor Marco, que o rei não deixou nem os animais comer. É forte. Depois que ouviu a mensagem de Jonas. Até os animais jejuaram para Deus perdoar. Aí as pessoas falam assim: ah, então Deus se arrependeu de não matar os ninivitas? Não, Deus só cumpriu o que ele falou. Porque a fala de Deus para Jonas foi o seguinte: vai e prega. Se eles se arrependerem, eu terei misericórdia. Se eles não se arrependerem, eu matarei. Como o povo se arrependeu, Deus teve misericórdia. Então Deus não se arrependeu de matar o povo. Deus só cumpriu aquilo que ele disse. Então, Jonas tinha uma missão, irmão. Jonas tinha uma missão. Paulo é diferente. Paulo é diferente. Paulo, ele vai fazer missão e evangelismo ao mesmo tempo. Opa. A primeira viagem de Paulo, as primeiras viagens de Paulo, Paulo faz missão. As demais, ele faz evangelismo. E algumas ele nem precisa ir para fazer evangelismo. Ele faz por carta. Porque o que Paulo faz? Paulo vai para Antioquia, vai para a Ásia Menor, abre algumas igrejas e depois ele começa a mandar carta ensinando o povo. Ou seja, evangelismo é o caráter de ensino. E ele mandava carta orientando o povo e às vezes falava assim: mas quando eu estiver aí a gente conversa melhor. Se vocês não entenderem alguma coisa, eu explico para vocês quando estiver aí. Então, meu irmão, o que acontece? O que a igreja precisa fazer hoje? Evangelismo ou missão? As duas coisas. A igreja precisa fazer missão e a igreja precisa fazer evangelismo. Entretanto, eu preciso saber o que eu estou fazendo. Eu entregar folheto na rua não é missão. Eu ensinar ou discipular alguém na igreja, que hoje a maioria das igrejas já não tem mais. Na minha época, irmão, na minha época, quando eu aceitei Jesus, tinha discipulado na igreja. A gente aceitava Jesus, tinha uma pessoa, um irmão, um jovem. Normalmente, se eu era jovem, tinha um jovem para cuidar de mim. Se eu era já casado, tinha um casal para cuidar de mim e da minha esposa. E esse casal ia nos orientando como que funciona a igreja, as doutrinas, os princípios e tal, para você não ficar se sentindo um peixe fora d'água. E aí eles iam ensinando as doutrinas básicas da igreja. Hoje não tem mais isso. As pessoas aceitam Jesus, você joga ele lá dentro da igreja e acabou. E aí a pessoa começa a se sentir mal. O famoso se vira, a pessoa começa a se sentir mal porque não sabe como que funciona direito e acaba indo embora. E Jesus nunca disse assim:
ganhe almas. Vá lá e ganhe o máximo de alma que você puder. Jesus disse assim, ide e fazei discípulos. É ir e ensinar. É evangelizar a pessoa até ele estar pronto a evangelizar a outros. Mas o que a gente faz? É isso que a gente faz? Não. E a missão que a igreja está fazendo hoje? Nenhuma. Mas pode generalizar assim? Pode. Porque não está fazendo mesmo. Não está fazendo mesmo. Meu Deus. Ah, a minha igreja faz missões. Tá. Que missão que a sua igreja faz? Não, mas a gente vai um final de semana por mês lá na Praça da Sé, leva comida pro povo. Você dá comida e deixa ele na rua? Que missão é essa? Você alimentou ele, mas deixou ele do mesmo jeito. Amanhã ele precisa de comida de novo, mas você só vai uma vez por mês. Ele não come uma vez por mês, ele não sente fome uma vez por mês. Você sente fome todo dia. Alguns até mais que outros, né? O normal é você comer, dizem, né? Que o normal é você comer de 3 em 3 horas. Eu prefiro comer 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia e à noite, né? Alguns comem mais, né? Porque tem café da manhã, tem o café do meio da manhã, tem o almoço, tem o café da tarde, tem a janta. Aí já, né? Mas a questão é, a gente faz uma missão que não pode ser considerada missão. Eu vou lá e prego pro drogado na biqueira, mas se ele fala assim, eu quero me recuperar, eu quero um lugar para ficar, eu estou morando na rua, a igreja não tem. Eu não tenho onde levar você. Aí eu prego e deixo ele lá. Ele vai continuar do mesmo jeito. A igreja primitiva não era assim. Porque a igreja primitiva ela tinha uma visão. Jesus está voltando. Eu estou aqui hoje, amanhã eu não estou mais. Então a visão dele não era futura na terra, era para o céu. Então se ele tinha um patrimônio e ele tinha 2 casas, ele vendia uma, depositava aos pés dos apóstolos para ser dividido conforme a necessidade de cada um. Pastor, mas o senhor está dizendo hoje que eu tenho que vender as minhas propriedades, desfazer do meu patrimônio? Não, não estou te dizendo isso, mas eu estou te dizendo que você precisa contribuir na obra de Deus. É forte. Eu estou te dizendo que você precisa contribuir. Porque as pessoas hoje, pastor Marco, não querem mais contribuir na igreja. É. Se o pastor falar assim, olha, a gente precisa tirar alguém da rua, mas e cadê a família dele? Eu não perguntei de família, eu falei que a gente precisa tirar. Ah, pastor, eu ajudo. Aí ajuda um mês, no outro não ajuda mais, e o pastor vai ter que tirar do bolso dele, e ele também não tem para fazer isso sozinho. Então, meu irmão, o que a gente precisa fazer é a obra de Deus da forma que ela deve ser feita. E aí, pastor Marco, a gente fica orando para Deus enviar anjo, para Deus enviar o povo, mas o anjo é você, meu irmão. O anjo que Deus vai enviar lá no ímpio, no gentil lá, para se converter é você. Então vai lá pregar. Deus não vai tirar um anjo do céu para vir pregar para ninguém, não. Quando a gente lê o capítulo 6 de Isaías, a gente tem um versículo de número 7, se não me falha a memória, entre o 7 e o 8, que a gente precisa entender esse versículo, porque esse versículo ele é dividido no céu e na terra. Né? Ele é dividido no céu e na terra. E a gente precisa entender, porque senão a gente vai acabar confundindo uma coisa com a outra. E os pregadores gostam muito desse versículo, né? Desse texto de Isaías 6. Mas as pessoas gostam por causa do santo e tal, e não sei o quê. Mas deixa eu achar o versículo aqui para mim não falar de algo que você vai olhar e dizer assim, não, mas a Bíblia não diz isso. É o versículo 8.
Isaías capítulo 6, versículo de número 8. Pastor, o que isso tem a ver com o que o senhor está falando de missão e de evangelismo? Eu já vou te explicar. Depois disso, ouvir a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Vírgula. A quem enviarei? Essa pergunta, a quem enviarei, é feita no céu. Deus está perguntando no céu: quem eu vou enviar? E aí, vírgula, e quem há de ir por nós? Essa pergunta é feita na terra, para a terra. Por quê? Quem enviarei? Deus precisa de enviar alguém para salvar a humanidade. Então ele pergunta no céu: quem enviarei? E aqui ele pergunta: e quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós na terra para prenunciar aquele que eu envio? É forte. Aí, se você continua, diz assim: então disse eu, Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então Isaías é o precursor. Isaías é aquele que é enviado na terra para prenunciar a vinda de Jesus Cristo, que Deus perguntou lá: quem enviarei? E aí surge Jesus Cristo, e um sinal para quem não conhece: o céu não conhecia Jesus. Pastor, os céus não conheciam Jesus? Não, os anjos não conheciam Jesus. Pastor, o senhor está com conversa? Conversa nada, meu irmão. Isso é Bíblia. Por que, pastor Marco, que o povo não conhecia Jesus? Os anjos não conheciam Jesus? Porque a Bíblia diz lá em João que Jesus estava escondido em Deus. É forte. E escondido em Deus como? Porque a Bíblia diz assim que ele era o Verbo. É a palavra. Jesus não era uma pessoa no céu. Ele não estava lá como pessoa, ele estava como palavra, como verbo. É por isso que no Salmo 24, quando o salmista diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, porque lá vai entrar o Rei da Glória. Isso é os anjos aqui embaixo, que já conhecem Jesus Cristo. E os anjos no céu perguntam: quem é esse Rei da Glória? Aleluia! Porque Deus está aqui. É forte, hein? Se Deus está aqui, quem é esse Rei da Glória? Aí os anjos de baixo dizem assim: o Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos. Quem é o Senhor dos Exércitos? Jesus Cristo. Glória a Deus. Então são coisas que a gente precisa entender. Muito forte. Senão a gente vai bater cabeça, como dizem aí, murro em ponta de faca, e não entende porque a Bíblia diz isso, diz aquilo. Quando a Bíblia diz que os serafins têm 6 asas, com 2, eles cobrem os rostos porque não podem olhar para a santidade de Jesus Cristo. Com 2, eles cobrem os pés. E com 2 eles voam. Só para nós concluirmos o nosso assunto, pastor Marco. As 2 asas cobrem os rostos porque não podem olhar a santidade de Deus. As 2 eles cobrem os pés. Por que os pés? Por reverência à caminhada da igreja na terra, a missão da igreja na terra. Os serafins não podem andar na terra para fazer a missão da igreja. Então eles cobrem os seus pés como dizendo assim: Senhor, nós até gostaríamos de ir na terra fazer a tua missão, mas o Senhor tem a tua igreja lá para fazer. E com 2 eles voam, como dizendo assim: Senhor, mas contudo nós estamos prontos para fazer aquilo que o Senhor nos ordenar. Glória a Deus. Os serafins respeitam e os anjos respeitam a missão da igreja na terra. Então, meu irmão, faça a obra de Deus com afinco, ensine o povo no evangelismo e abra a igreja, ganhe o povo para Jesus Cristo e salve o povo, porque assim como Jesus fez com Pedro, ele fez conosco, nos dando a chave da porta do céu, que abre o céu a quem quer entrar. Glória a Deus, glória a Deus. Ó, irmã Rosânia, Wanda, tem perguntas? Olha, nós já estamos terminando, tá bom? Vai ficar uma pergunta no ar aí, ó. Olha a pergunta que vai ficar no ar. Há possibilidades de alguém ser evangelizado por sonhos? Não temos mais tempo.
Vai ficar aí, vamos ter que responder isso aí no próximo. E no próximo eu vou estar cantando um louvor também que fala exatamente sobre isso que o pastor falou aí. Quem é esse Rei da Glória? Deus me deu um louvor e eu tenho esse louvor e no próximo programa eu vou estar louvando ao Senhor. Meus irmãos, olha, se você gostou desse programa, né? Fale alguma coisa aí, deixe uma mensagem. Irmãos, compartilhe, por favor, nós precisamos que você compartilhe, tá bom? Deus abençoe a todos, vamos estar finalizando agora, tá bom, meus irmãos? Nosso horário já, deixa eu ver aqui, já estourou aqui um pouquinho, mas o nosso produtor ali, ele perdoa a gente e é só vitória. Nós já estamos terminando, tá bom? Próximo programa, quarta-feira, a partir das 10 da manhã, estaremos aqui com mais um programa da restauração. Deus abençoe a vida de vocês. Vamos estar orando, vamos estar finalizando esse trabalho em nome de Jesus. Eu quero pedir ao pastor Teobaldo que esteja fazendo essa oração, por gentileza, pastor Teobaldo. Oremos, irmãos. Bendito Deus, eterno Pai, Sim, Deus. Senhor da glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te agradecemos por esta oportunidade. Sim, nós Pai. apresentamos a Ti, ó Pai, todos aqueles que ouviram, Sim, que meu compartilharam, que essa palavra possa fazer morada nos vossos corações. Pai Sim, meu amado Deus. e Pai da glória, nos leve em paz, assim também como o Senhor nos trouxera, é o que nós te pedimos, Sim, em Jesus. nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Pessoal da base Adalto Lindomar, um forte abraço. Missionária, irmã Maria ali de Nova Açores, um forte abraço. Deus abençoe. Até a próxima programação. Fiquem com Deus, um forte abraço. Deus abençoe a todos. Tchau. Paz do Senhor, Deus abençoe. Amém.